Fala galera, hoje eu vim fazer uma coisa aqui diferente, mas sem fugir da minha linha de apresentações aqui no canal. Eu estou com um TCC, um projeto de TCC para apresentar para a faculdade, para mais uma graduação, e o tema é tão interessante e tão recorrente que às vezes as pessoas não dão certa importância para a gravidade da coisa. Então eu vou fazer aqui um ensaio da minha apresentação e vou disponibilizar o vídeo com o conteúdo em PDF. No caso, eu vou colocar as imagens aqui para que vocês possam ter uma noção e acompanhar visualmente o que eu estou falando. Eu sou fisioterapeuta, graduado pela Universidade Estácio de Sá, sou pós-graduado em terapia intensiva, também pela Faculdade Estácio de Sá, e agora aluno de graduação do curso de farmácia do Centro Universitário Maurício de Nassau. Me chamo Edivan Ferreira e vim aqui apresentar o meu projeto de TCC, que é um tratamento farmacológico em sepse advinda por infecção urinária, orientado pela professora mestra Marcela Almeida. A infecção do trato urinário é um sítio muito frequente de infecção, tanto em pacientes da comunidade como em pacientes internados em unidades hospitalares, que é o que a gente chama de infecção nosocomial, que é quando a pessoa é acometida dentro do ambiente hospitalar. Essas pessoas que estão institucionalizadas tanto em hospitais como em instituições de longa permanência, as IUPs, que são os antigos asilos, se chamam assim agora, também são pessoas muito vulneráveis a contrair infecção urinária, porque são pacientes que estão muito tempo deitado, acamado por alguma patologia ou simplesmente pela idade avançada, que tem problemas de mobilidade e que faz uso de sonda, de sonda de alívio ou de catéter, que também é um foco muito interessante de infecção, porque é uma via de acesso que vai direto na veia do paciente, Então, é uma população muito vulnerável a infecções. Geralmente, nos Estados Unidos, a infecção urinária é responsável por cerca de 8,3 milhões de visitas ao hospital por ano. E a mulher, ela tem 50% a mais de chance de contrair infecção urinária do que os homens. Em média, essas mulheres correspondem a 12 a 30% de recorrências de infecção urinárias ao ano. E, em média, 30% dessas mulheres vão ter, durante toda a sua vida, pelo menos uma infecção ativa com sintomas durante a vida. A principal rota de infecção, a principal rota de contaminação do trato urinário é por via ascendente. E isso se dá porque a uretra feminina ela é um pouco menor quando comparada com a masculina, e a proximidade com a região anal é muito pequena. Então, essa infecção urinária se caracteriza por uma invasão e colonização de bactérias, ou de fungos, ou de vírus no trato urinário. E, geralmente, a mais acometida, a mais prevalente das bactérias é a Escherichia coli. Só que a E. coli ela não é uma bactéria do trato urinário, ela é da flora intestinal, é do trato gastrointestinal. Só que devido a essa proximidade anatômica que tem do ânus com a vagina e a uretra, então a proximidade é tão grande que a colonização e a invasão de bactéria é facilitada por esse caminho curto. E como ela é de via ascendente, ela começa primeiro invadindo a uretra e causa uma uretrite. Se for tratada corretamente, para ali. Mas se não for tratada nem corretamente ou se não for tratada de forma nenhuma, ela acaba invadindo a bexiga, causando uma cistite, que é uma inflamação da bexiga. Com o passar dos dias, ela vai se colonizando e vai invadindo também os ureteres, causando uma ureterite. E uma vez estando colonizando os ureteres, ele chega ao rim, causando ou uma pielite ou uma pielonefrite, que é quando atinge já glomérulos, cápsula, pirâmide renal e néfrons. Então, o estrago é maior e isso pode levar, obviamente, a uma sepse.
E aí é que o quadro se complica e o paciente pode entrar em óbito devido à gravidade da sepse. Os sinais e sintomas de uma infecção urinária geralmente são dor, tanto ao urinar quanto ao manter relações sexuais, aumento de volume da bexiga por conta da retenção urinária, febre acima de 38 graus, urgência miccional, a pessoa fica várias vezes indo ao banheiro, frequentemente, e saindo muito pouca urina. Então, assim, é um quadro bem chato, bem complicado, bem incômodo, que dói bastante e o paciente fica impossibilitado de realizar muita coisa por conta dessas dores. Os exames complementares para o diagnóstico da infecção do trato urinário geralmente são urina de rotina, urocultura, hemocultura, antibiograma e, dependendo da lesão, se acometer os rins, vai precisar de um ultrassom ou ressonância magnética ou uma tomografia computadorizada para você já ter uma noção de como está o dano renal. Como foi explicado anteriormente, quando a infecção urinária atinge os rins, ela leva a um quadro de sepse. E o que é a sepse? Ela é uma síndrome de resposta inflamatória, geralmente mediada por um agente agressor e associada a uma infecção sistêmica. Então ela tem um curso clínico muito heterogêneo, porque vai depender de qual que é o foco dela, de que órgão que ela está se originando e de como que ela vai se manifestar. Aqui ela está associada à infecção urinária, então o foco aqui é o rim. Então o rim, como tem um contato muito grande com a veia cava e a artéria ilíaca, então está muito próximo ali de chegar no pulmão e coração. A circulação ali é frequente, é contínua. Então para chegar a atingir bactérias migrarem para a corrente sanguínea e chegar lá num órgão desse e causar um agravamento maior, as chances são muito grandes. Então, assim, ela às vezes está localizada num órgão só e a resposta inflamatória é tão forte que ela acaba levando a múltipla falência de órgãos e o paciente entra em choque e depois vai a óbito. Então, os sinais e sintomas dela: hipotensão, ou um grande aumento no lactato sérico, geralmente ele está bem alto. Só que o lactato sérico ele não é um sinal patognomônico da sepse, ele é um marcador muito importante que diz se está havendo falência de tecidos, se está havendo um grande dano tecidual. Então, quando ele é associado à hipotensão, a um descontrole metabólico muito grande, a um desequilíbrio hemodinâmico, então ele caracteriza a sepse. Então ele pode ter ou a taquicardia, ou a taquipneia, pode estar associada, né? Uma hipotermia abaixo de 36 graus, ou uma hipertermia, né? Aumento de temperatura acima de 38 graus, a febre. Um controle de pressão arterial muito difícil. Se ela cometer o pulmão, ele pode entrar num quadro de insuficiência respiratória, que a gente chama de SARA, síndrome da angústia respiratória aguda. Então ela leva o paciente a um quadro de hipóxia. E geralmente esse lactato sérico, quando está aumentado nesse paciente com sepse, é porque existe uma hipóxia tecidual bem importante. E como que é feito o exame para detectar a sepse? É feito imediatamente uma coleta de lactato sérico, é feito gasometria para saber se há um desequilíbrio de bicarbonato pelo rim, se o rim está entrando em alcalose metabólica, né? Então é feito um hemograma, é feito um antibiograma. E nessa parte aqui de exame laboratorial, quem é responsável por isso é o farmacêutico. Além disso, ainda pode ser solicitado um raio-x para saber se acometeu o pulmão, para saber se o pulmão não está em atelectasia, se tem algum outro comprometimento maior, quando o pulmão está fechado, está colabado. Fazer um eletrocardiograma para saber se o coração está funcionando corretamente. E o antibiograma para saber qual é o agente causador da sepse. Além disso, dentro da UTI é empregado o uso de um questionário chamado SOFA, que é para saber o nível de comprometimento tecidual e falência de órgãos. É feita uma leitura de pressão arterial médica, que é feita pelo catéter. É feita uma relação de pressão
parcial de O2 com a fração inspirada de oxigênio, se esse cálculo for feito e ele der acima de 400, o paciente está bem e está sem uso de vasopressores. Se está abaixo de 300, já está usando uma dopamina ou a dobutamina em qualquer dosagem para manter esse controle. Ou se ele estiver abaixo de 200 com um suporte respiratório, porque o paciente já está em quadro sério aqui de SARA. Se ele estiver abaixo de 100, ele já vai estar com um quadro sério de insuficiência respiratória, de parada mesmo. E já vai estar usando dopamina ou vasopressores, né, por bomba de infusão, com a dopamina, ou epinefrina, ou a norepinefrina, ou a dobutamina também. Vai depender de como o paciente está. Além disso, ainda coletado outros exames para saber as funções hepáticas, saber como é que está a bilirrubina, como é que está a TGO, TGP, o lactato sérico, como já foi citado, também para saber como está a taxa de filtração glomerular, saber como é que está a taxa de creatinina renal, para saber se o rim ainda está funcionando corretamente. É feito contagem de plaquetas, para saber se ele está acima de 150 mil plaquetas, para saber se ele também não está com quadro de leucocitose ou leucopenia. Então é feito uma gama de exames, e isso tem que ser feito rápido, porque esse quadro é urgente e ele requer um atendimento rápido. Para o tratamento da infecção do trato urinário, é utilizado sulfametoxazol mais trimetoprima, algumas fluoroquinolonas, alguns beta-lactâmicos são bem utilizados, porque tem uma resposta satisfatória bem interessante, a nitrofuratoína, a fosfomicina, alguns carbapenêmicos também, já no caso da UTI, quando ela está num quadro mais avançado. E quando é para um paciente ambulatorial que não fez exame antibiograma, exame de urina, o médico dá logo uma dose de ataque, ou ciprofloxacino, ou norfloxacino, ou levofloxacino, que são antibióticos de amplo espectro e que têm um resultado muito satisfatório em uma infecção urinária leve, né? Não complicada. E o tratamento da sepse, ele envolve dois momentos, que nas primeiras 6 horas tem um pacote de ressuscitação, onde é feita uma coleta de lactato sérico, tem que ser feito o diagnóstico preciso e urgente para começar a entrar em ação. Então, é feito um hemograma também para saber o agente causador da sepse, porque aí você vai ter a escolha do antibiótico correto e uma estabilização hemodinâmica com cristalóides, às vezes com soro Ringer lactato, às vezes com simples solução salina, só que a solução salina às vezes acaba prejudicando o rim quando ela está acima do nível esperado, quando você dá uma dose excessiva. Então, é feito por essa bomba de infusão que está dentro da UTI. Então isso aqui está sempre funcionando o tempo todo em doses pequenas para ser um tratamento mais contínuo por um bom tempo. E após as 24 horas já faz um uso de corticosteroides, uso da proteína C ativada, que ela responde muito bem ao tratamento de sepse, só que ela tem que ser muito bem recomendada, tem que ser feita uma avaliação criteriosa para saber se aquele paciente está apto a receber a proteína C ativada, porque ela também pode ser lesiva, dependendo do quadro do paciente. E um suporte ventilatório, porque o descontrole hemodinâmico está muito grande, o pulmão está descompensado, o pH está descompensado, a questão de acidose metabólica ou acidose respiratória ou acidose mista, que vai estar associada a rim e pulmão, um querendo controlar o outro, se está compensado ou não. Então é todo feito esse controle, o controle de volume urinário, né, para saber se você está com um débito urinário correto, está liberando urina frequentemente, se está tendo um balanço correto. E no suporte ventilatório, dependendo da gravidade da lesão, ele pode ser ou uma simples VNI, que é uma ventilação mecânica não invasiva, com o uso de CPAP ou BIPAP, que são níveis pressóricos mais sutis, mas que resolvem muita coisa. E dependendo se ele tiver num quadro grave de SARA, ele vai precisar ser entubado. Então, esse aparelho aqui, ele controla níveis de respiração, tanto de pressão de oxigênio, pressão de platô, que geralmente é em média 30 centímetros de água, e PIP, que é para manter o pulmão aberto, para ele não colabar novamente. E dependendo de como ele está, o quadro desse pulmão, vai ser escolhido
o modo ventilatório adequado a cada patologia. Isso aí já é o fisioterapeuta quem cuida. O médico instala a prótese endotraqueal ou por traqueostomia e o fisioterapeuta é quem faz essa monitorização desses parâmetros. Os objetivos gerais do projeto são realizar uma revisão bibliográfica abordando o tema tratamento farmacológico em sepse advinda por uma infecção urinária, e os objetivos específicos serão analisar as doenças infecciosas do trato urinário, investigar a recorrência das infecções urinárias, esclarecer a correlação da infecção urinária com a sepse, descrever o tratamento utilizado para as duas patologias e mostrar a importância da equipe multidisciplinar no atendimento de um paciente crítico. A metodologia utilizada foi uma revisão bibliográfica nas plataformas Google Acadêmico e Cielo, que são bem mais fáceis de manipular. Critérios de inclusão foram artigos científicos que tratem da sepse e da infecção do trato urinário, teses de doutorado e mestrado e revistas periódicas indexadas que têm um grau de relevância maior, com publicações entre 2007 e 2017. Aqui é o cronograma, com a escolha do tema em agosto, o levantamento da literatura e elaboração do projeto também em agosto, a apresentação oral agora em novembro e a continuação do projeto no período que vem para ser apresentado e entregue em junho de 2018. A busca pelo conhecimento não é um fim, mas um caminho. Muito obrigado e estou aberto às perguntas. Então, galera, para você ver como que é importante você saber que uma infecção urinária, que é corriqueira do dia a dia, acaba levando você a um quadro de sepse e levando à morte. E muita gente não está atenta a isso. E assim, a mulher ela tem uma predisposição maior do que os homens, mas isso não quer dizer que os homens também estão livres de contrair infecção urinária. O homem tem infecção urinária sim, as crianças também, as meninas com maior frequência do que os meninos e principalmente pacientes idosos. Então fica aqui a dica para vocês: quando tiver qualquer sinal de infecção urinária, dor, ardência ao urinar, incontinência urinária ou idas várias vezes ao banheiro, é bom você prestar atenção, porque isso pode ser uma infecção urinária e pode te levar a um quadro bem interessante. Se gostou do vídeo, dá um joinha, se inscreve aqui no canal, que sempre tem alguma coisa interessante para postar e dividir com vocês. Um beijo grande e até a próxima.